refletindo nele, nós começamos a perceber a delicadeza, o cuidado e o amor de Deus com sua providência. Às vezes a gente vê o livramento, vê a proporção supre, mas eu preciso entender verdadeiramente a providência de Deus. É isso que eu quero compartilhar com a igreja. Peço que o Espírito Santo de Deus me ajude a traduzir isso que meu coração recebeu da parte de Deus para com a igreja. Amém? Todos encontraram? Salmo 103. Diz a palavra do Senhor no verso 1, Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, em algumas traduções cobra, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Verso 5: Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Verso 11: Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Verso 14: Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito, também vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amados, é muito fácil nós olharmos aqui e ver Davi adorando a Deus. No primeiro versículo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é um reconhecimento de quem é Deus na vida dele. Mas se nós pararmos para pensar um pouquinho, em que momento que Davi parou para refletir sobre isso? Ele teve um processo dentro dele, que talvez, eu não sei, os historiadores não falam, também não aprofundei, mas eu tive esse momento em que ele parou e refletiu todo o cuidado de Deus. Ele faz uma narrativa de tudo aquilo que ele viveu. Ele não contou uma história, ele não achou algo, ele teve discernimento da providência de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus. E não manifestou isso nesses salmos para que ficasse registrado as palavras dele de gratidão e reconhecimento às coisas de Deus. No verso 2,
Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. A memória do ser humano, da carne, ela é muito sensível, porque ela lembra mais das coisas que não conseguiu do que das coisas que conseguiu. Deus, ele dá um milagre hoje. Daqui uma semana, se vir uma tempestade, eu já estou tremendo e pedindo a Deus misericórdia, como se o poder dele tivesse sido anulado por causa da tribulação. E minha memória começa a ficar frágil do que Deus já fez na minha vida. E eu não preciso de mim, eu posso dizer a cada um aqui, se puxar na memória, que Deus, Espírito Santo de Deus, pode contar um testemunho sobre isso. E é muito complicado quando nós começamos a passar a esse momento. Eu digo eu, quando eu começo na minha memória buscar mais coisas que eu não conquistei, que eu não consegui, que eu não realizei, e esqueço daquilo que Deus fez na minha vida. No verso 3, ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amado, isso é muito forte. Iniquidade é pesado. Iniquidade é muito pesado. Ele perdoa todas. E ele manifesta esse perdão em amor, em cuidado. Para quem tem uma dor, pode parecer fraca para as pessoas que estão de fora. Pode ser uma simples dor de cabeça. Mas para quem está no flagelo daquela situação, naquela mazela, e sente o curar de Deus, é tremendo. E aí entra novamente a nossa memória carnal. A nossa não, perdão, a minha. E quando aparece um problema, esqueça daquele Deus que me curou. E essa experiência que Davi está fazendo é uma reflexão, que eu não sei a causa, como eu já disse, mas muito necessária. Vamos ver no verso 4: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de dignidade e misericórdia. Deixa eu entender. Tem uma tradução que diz: quem redime a tua vida da cova ou perdição e te coroa de dignidade e misericórdia. Eu vejo esses salmos como uma inspiração de Deus em relação a uma providência maravilhosa que eu vou falar no final, que Deus nos deu. Porque quando ele fala disso, ele fala espiritualmente. Redime a tua vida da perdição e da tua coroa de benignidade e misericórdia. Aí vamos refletir. Todo mundo aqui, eu não sei quem nasceu no berço evangélico, mas eu não nasci. Eu fui feiticeiro até os 30 anos de idade, como alguns já sabem disso. Me converti, não é bíblico, quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu fui pela dor e bem dolorido, bem quebrado. E ele fechou o decreto da sepultura, da morte física. Amém? Glória a Deus. Mas o mistério aqui Davi não está falando só da morte, porque ele diz que te coroa de benignidade e misericórdia. Tenta entender isso. Tenta entrar no mundo espiritual e entender isso. Ele não está salvando só um ser humano, ele está salvando uma alma, uma vida que está condenada à morte pela desobediência, que foi muito além do tempo da nossa vida. Hoje ele perdoa as nossas iniquidades daquilo que eu pratiquei. Ele perdoa, sara as enfermidades, mas ele coroa de benignidade e de misericórdia. É um mistério que mais para frente eu vou dizer. Que enche, verso 5, a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Que enche a tua boca de bens
de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amados, todos aqui eu acredito que sim, eu já. Numa circunstância muito difícil, com Deus não tem força. Eu não consigo, eu estou no pó, eu não aguento mais, eu não consigo nem mexer meu dedo mindinho para falar a verdade. E Deus renova como uma águia. E nos dá uma força que nós não sabemos de onde vem isso do lado humano. E Ele nos restaura, nos fortifica, nos levanta através do Seu Espírito Santo. Aleluia! Aí começa a trazer vida, aí começa, sabe aquela terra seca, aquela árvore mirrada que não dá nem nada. E aquela água começa a jorrar dentro da gente, começa a renovar, começa a trazer vida, começa ao cheiro da água, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos renova como a água. O sentido espiritual disso está aqui. Muito simples. Temos que olhar com o olho espiritual. Deus, Ele é o nosso amparo sempre. Ele é a providência bem presente. Ele está de olho em nós. Ele é Pai. Ele nos ama. O não de Deus nem sempre é por maldade, mas sempre por amor, porque Ele não negocia a honra. Deus não negocia a honra. O Espiritismo pode ser que sim. Alguém quer alguém, negocia. Alguém quer algo, negocia. Deus, Ele é Pai. Como Pai, Ele ama seus filhos. Nós temos que entender isso. Glória a Deus. Verso 6: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Oh, que providência maravilhosa. Eu vou repetir para que os irmãos entendam, irmãs. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Eu vou adiantar uma coisa aqui. Todos nós, aleluia, todos nós éramos cativos, condenados e presos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, manifestou o seu perdão e nos trouxe a liberdade e a paz, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Estou começando a descobrir o segredo. Vamos chegar lá rapidinho. E nós precisamos desse ânimo, nós precisamos dessa força. Nós precisamos entender o que Deus fez, amado, e não foi pouco. Não foi pouco. Não é nossa conta bancária, não é o que temos, não é o que fazemos, é aquilo que nós propagamos. Viver Jesus, amados, é interessante, porque às vezes nós falamos da palavra de Deus, às vezes nós pregamos até com ousadia, mas o meu testemunho tem sido compatível com a minha pregação. O meu testemunho, Jesus, ele diz assim, que nós temos que ser sal da terra. O sal ele tempera, mas ele dá sede. Se você botar muito sal na comida, vai ter sede. E eu acredito que Deus quer que nós causemos sede. As pessoas que me evangelizaram, elas me deixaram invocado. Eu fiquei com sede, eu quero entender como é que essas pessoas, ganhando menos do que eu tinha um cargo bom, ganhava bem isso em São Paulo, e aquelas pessoas, na minha visão, diminutas, ganhando pouco imposto de serviço, até a Muriçoca pensava para ir, se ia até lá. Eram muito felizes e tinham paz. Isso me perturbou, porque só Deus tem isso. Apenas Deus, amados. Não procure em outro lugar. A fonte de água viva é Cristo. Não tem para onde ir. E Jesus fez justiça.
fez notórios, verso 7, fez notórios os caminhos de Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Ensinamento. Nós temos que ter experiência com Deus e temos que aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. Ele fez notório. Por que Ele fez notório? Porque Ele quer que isso se espalhe. É uma geração que nós temos que praticar esse ensinamento e continuamente fazer. É onde entra a questão do testemunho. Não adianta eu falar sobre a Bíblia, não adianta eu orar com uma pessoa, eu tenho que dar o testemunho. Não é fácil, não, mas a carne, amados, fechada de trânsito, misericórdia. Para quem anda de motinho, é afronta. Mas e agora? Eu vou ser vaso de honra ou de desonra? Eu vou ser uma fonte de água salobra ou de água doce? É uma escolha minha. Mas aí depois pedir perdão, será que meu coração estava limpo? Por isso que é paulatinamente um processo devagar. Essas reflexões, elas precisam existir para nos confrontar. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar, chocar conosco, chocar com os nossos pensamentos, nossos hábitos, e fazer com que a gente pare e pense: o que é que eu estou fazendo com a minha vida cristã? Amados, eu vou dizer isso, e confissão de pecado, e até questão assim, pecado que eu quero dizer, eu tenho uma lista daquilo que, como Jesus se comporta. Esse é o parâmetro do homem. Se eu pensar que eu sou um homem melhor comparado ao que eu era antes, não vale. O quanto eu tenho mudado de comportamento baseado como Cristo se comportava. Esse é o meu parâmetro. Esse é o parâmetro. Se eu não me basear no que como Cristo fazia, eu li um livro, já falei, eu vou repetir. Cristo em seu lugar, o que faria? Amados, mudou minha visão espiritual. Quando eu for falar com alguém, como é que Cristo iria falar? Quando eu for fazer algo, como é que Cristo faria? Qual seria o comportamento? Esse é o meu parâmetro que eu quero para 2023, a partir de hoje. A partir de hoje. Porque é necessário, amados. Se eu for olhar o homem que eu era para o homem de hoje, eu sei que tem melhoras. Mas para o homem que se converteu, para o tempo que eu tenho de convertido, quanto eu estou chegando aos pés? Aí é complicado. Aí eu percebo que eu tenho que orar mais, buscar mais, meditar mais, sair um pouco das redes sociais, que é uma realidade. Existem instrumentos para cativar nossa mente. E é isso que nós temos que estar atentos. Amém? Eu não vou entrar nessa questão. 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longano e grande benignidade. Por que Deus é assim? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longano e grande benignidade. 9. Não nos repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou, verso 10, segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, nossos pecados. Vamos parar para pensar um pouco. Deus, Ele é justo, mas Ele é fiel. Essa fidelidade faz com que Ele nos acorde, nos ajude, nos dê uma outra chance. É a misericórdia dele. E há momentos na vida da gente que a gente tem que estar, o pastor falou isso no domingo, mas a gente tem que entrar em Lamentações 3, a partir do verso 33. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
No 32 ele diz: as misericórdias do Senhor são motivos de não sermos consumidos. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque se dependesse do inimigo das nossas almas, segundo João, a epístola de João diz que ele está 24 horas nos apurando. Não é isso mesmo, não? A epístola de João. 24 horas requerendo o contrato que eu tinha com Satanás. 24 horas querendo de volta o cavalo dele. 24 horas cobrando o pacto que havia sido feito. 24 horas querendo a minha morte, querendo que eu caia, querendo que eu desabe, que eu largue o evangelho, que minha mente enlouqueça, que eu me distraia, que eu comece a questionar Deus por que eu não tenho, de vez de agradecer o que eu tenho. É isso que Ele quer para todos nós que estamos aqui, cada um segundo a sua proporção. Mas Ele é misericordioso e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. Verso 11. Mas como é que Davi sabia a distância do céu? Para pensar. Porque hoje a gente tem, assim, tecnologia, modernidade, a gente sabe mais ou menos quantos quilômetros, milhões. Mas Davi entendeu a profundidade disso, que ele ilustra da maneira dele, assim como o céu está distante da terra. É um espaço muito grande. Ele compara assim com o Oriente e o Ocidente. Vamos ver aqui. No verso 12: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Eu vou repetir. No 11: pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Quando está longe do Oriente e do Ocidente, isso no 12: assim afasta de nós as nossas transgressões. É um mover espiritual, é um poder, amados. Eu já vi pessoas possessas, acho que alguns já viram. Tem que ter poder da parte de Deus. Não estou falando da pessoa que vai expulsar nada. Eu estou dizendo para quebrar tudo e anular tudo, essas coisas que é feito por criaturas, ou seja, os espíritos, as pessoas. Porque Ele é o Criador, Ele criou tudo e todos. E tudo que há nesse lugar Ele criou. É a autoridade, é o governo de Deus, é o reino de Deus. É um poder que às vezes a gente fica temendo a criatura, esquece que é o Criador. Deus só permite algo, amados, porque Ele ou quer nos mostrar algo, ou Ele quer nos ensinar algo, ou então Ele está vendo que nós vamos morrer espiritualmente e dar o tranco mesmo. É amor. Isso é amor. Não é o que passa a mão pela cabeça e agrada e elogia, não. Como um pai se compadece do seu filho, verso 13, irmãos. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. O ai da gente, nosso ai, a nossa dor, o nosso constrangimento, a nossa agonia, ela tem que ser gerada a ponto de nós reconhecermos que é um Deus acima de nós, senão tudo isso é em vão. Porque eu conheci muita gente que sentia todas as dores e procurava tudo quanto era recurso, mas não procurava o Criador. E é muito complicado, amados, quando você inverte as coisas. Deus ele se compadece do filho, mas nós temos que reconhecer ele como pai e aceitar a paternidade dele.
Senão Deus olhou você como uma folha seca, vagando de um lado para o outro, confiando em homem, em cavalos, em arco, em escudo. Tem providência de Deus. Tem providência de Deus. Tem providência de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos que ter isso embutido em nossa mente, em nosso coração. Tem providência de Deus. Tem providência de Deus. Creia nisso. Tem providência de Deus. Em nome de Jesus. Ele sabe que a nossa estrutura é pobre. Ele nos formou. Ele sabe até onde a gente suporta. É complicado a gente tentar trazer uma ilustração de uma dor, porque por mais que a gente tente explicar, quem tem a sua experiência sabe da sua dor. Reflita um minuto. Veja algum momento que você realmente esteve despedaçado. E lembre a maneira magnífica, milagrosa que Deus te juntou. Tenta entender isso. Tenta trazer isso à memória, porque isso é gratidão. Isso é reconhecimento da soberania e da paternidade de Deus. E ingratidão, amados, é muito complicado. Porque quem não é grato não reconhece a Deus. E não reconhece o que Deus fez. E não reconhece a providência de Deus. Isso é complicado. E as nossas insatisfações, as minhas insatisfações com aquilo que eu busco, não podem me deixar ingrato. E acho que é por isso que Deus me trouxe esses salmos, para ver isso. Verso 15: porque o homem são dias como a erva, com a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aqui eu quero abrir um parênteses. Herança espiritual. Então, os que temem ao Senhor, eles estão plantando. Eu ouvi falar, plantou, colheu. O que eu tenho plantado para a minha geração? A Bíblia diz aqui muito claramente: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, e sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardaram o seu conselho, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Então, que tipo de crente eu tenho sido? O que eu tenho plantado, não só para que eu colha, mas para que a geração posterior colha? O que eu tenho ensinado? O que eu tenho praticado? O que eu tenho feito? O que eu tenho falado? Eu gostaria de dizer que estou sempre certo, mas eu confesso, peço ajuda a Deus para melhorar. Porque eu sei que muito mais eu poderia estar fazendo. Mas o Deus, quando Ele nos corrige, é porque Ele quer que nós andemos, não paremos a caminhar. Esse confronto com a minha vida, com a palavra de Deus, é para que eu ande. Não pare no meio do caminho, não converta para a esquerda, não converta para a direita, vou no caminho estreito. E é importante eu entender o que eu tenho plantado, para que eu colha, e
para que a geração após me encolha, e aqui fala de filho dos filhos, netos, amigos, vizinhos, porque se eu influenciar um vizinho, eu influencio a geração dele. Se eu influenciar um amigo, eu estou influenciando a geração deles. Que tipo de semeador eu tenho sido? Ai de mim, Senhor. Eu não me lembro onde está, mas diz, se não me engano, é um versículo: mostre-me suas mãos. Eu vou apresentar o que diante de Deus. Em Hebreus que fala que aquele que pega o arado e deixa, Deus não tem prazer nenhum. O que eu vou apresentar a Deus? Não de mim. O que é que eu vou apresentar a Deus? Listinha do que eu quero no ano? Desculpe, estou falando por mim. Projetos, sonhos, se a Bíblia diz que eu não sou mais dono de mim, se eu sou servo de Cristo voluntariamente, porque Ele me amou primeiro e eu o amei e agora entrego minha vida para Ele, estou submisso à vontade dEle. E no Pai Nosso diz o que? Dás o nosso pão de cada dia. Não diz que nos dê riqueza, conforto. É lógico que quem trabalha alcança, não estou falando disso. Mas Jesus sabe que o necessário Deus dá. Jesus falou isso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Ele começa como Pai Nosso, reconhecer paternidade, santificado. Ou seja, ele reconhece a santidade de Deus, o poderio de Deus. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ateu não vê isso. E quando eu paro de deixar Deus ser Senhor, estabelecido no céu, no trono, no reino que domina sobre tudo, eu estou agindo como se não tivesse um Deus acima de mim. Já viu aquele negócio? Deus toma conta disso aqui, mas papai está demorando, eu vou botar a mão. Eu não estou dizendo da igreja, eu estou falando de mim. E por quantas vezes, amados, eu me embolei naquilo que não era para me embolar. Deus tratando de pessoas, eu me metendo. O que eu era para fazer eu não fiz, porque eu não sou o Cristo de ninguém. Eu posso ser um mensageiro da palavra, mas Cristo só tem um: Jesus, o Filho de Deus, morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, hoje à destra de Deus, e que nos trouxe o Paracletos, que é o Espírito Santo de Deus, que nos consola, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu não sou o Cristo, não posso ser o Cristo dos meus filhos, não posso ser Cristo da minha esposa, não posso ser Cristo de nada. A esposa não pode ser Cristo do marido. O estabelecimento do reino, do trono, do poderio de Deus é dele. Somente dele. E eu tenho que reconhecer e ser submisso a isso. E tem hora que eu converso, às vezes, nas reuniões dos homens, tem hora que a gente quer ser homem. Não, seja servo, seja sacerdote, ouça de Deus. Porque Ele quer falar, Ele quer ensinar a gente como cuidar da casa, como cuidar dos filhos, como cuidar da nossa vida. E a misericórdia dele vem porque, mesmo que falhemos, Ele nos confronta, nos ajuda, nos restaura, e podemos assim caminhar firmes para Cristo Jesus um dia na glória nos encontrar. Bendizer o Senhor, anjos seus magníficos,
magníficos em poder, falando de francês, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, verso 20 anos. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Não vou comentar nada. 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais seu beneplácito, também conhecido como vontade. Eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho feito 100% da vontade de Deus? Eu quero dizer que amo Ele, que prego a palavra dEle, que não mudo o meu caminho por nada. É um relato. Mas eu tenho feito a vontade de Deus? Aí a gente pergunta, Marcos, é muito difícil a gente descobrir qual é a vontade de Deus, não é? É o segredo? Aquele que, pois, quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Eu estou disposto a negar? Eu estou disposto a me sacrificar? Eu estou disposto a fazer o caminho que Jesus fez, que os apóstolos fizeram? Essa é a vontade de Deus. A desobediência que trouxe o caos à humanidade. A obediência trouxe um sacrifício de cruz, de maldição. Carnalmente falando, como homem, pareceu. Então a minha listinha no ano que vem, para que começar hoje, é isso. 22. Bendizei ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Tudo tem que bendizer ao Senhor em todos os lugares do seu domínio. Minha vida é um domínio de Deus, então eu tenho que bendizer o nome dele. Amados, veja que o apóstolo Paulo, em Atos 9, ele ficou 3 dias sem chegar após o confronto que Jesus apareceu para ele. E ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Que tipo de impacto aquele homem extremamente intelectual, conhecedor da lei, estudou aos pés de Gamaliel, fez filosofia na Grécia, pastor para poesia, e andava em nome de Deus perseguindo as pessoas para prendê-las. Então, quando ele entendeu que o domínio, o reino dele, a obra dele estava feita de uma maneira enganosa, uma maneira ao entender do homem, ele foi impactado, ele se constrangeu. Será que o que Deus tem feito em mim, ou a obra que tem que ser feita em mim, me impactou a ponto disso? De eu me entristecer de ver aquilo que eu não sou para Deus, que eu poderia ser? Mas como eu tenho repetido, tem providência de Deus. E eu vou explicar para vocês por que eu insisto. Se você ler esses salmos calmamente, tranquilamente, você vê que Davi, uma inspiração divina, ele fala da misericórdia toda, da eternidade, eternidade. Ele era homem. Como é que ele fala de eternidade, eternidade? Porque há uma promessa feita quando Adão pecou e desobedeceu, que iria nascer alguém que pisaria na cabeça da serpente. E a fidelidade de Deus e a providência de Deus foi manifesta na cruz do Calvário através do perdão e do amor de Deus chamado Jesus Cristo.
Amados, nós temos a providência de Deus viva, reinando à destra de Deus, em nossos corações, com o Espírito Santo trabalhando. E muitas das vezes eu me pego fraco, triste, como se Jesus tivesse morrido e não ressuscitou. A providência de Deus, a sua justiça, a paternidade, tudo se concluiu em Cristo. Cristo é a providência de Deus, porque foi tirado da cova, foi fechado, foi selado. Um povo que estava condenado à morte, um povo que estava condenado ao inferno, acabou. Cristo resgatou. Quem é resgatado em Cristo, dá uma glória a Deus, manifesta o seu amor a Deus, que é digno de toda honra e toda glória. A providência de Deus se manifestou na terra. Cristo Jesus. Ele é água, Ele é pão, Ele é força, Ele nos vivifica, nos ajuda e nos socorre. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude a verdadeiramente sermos gratos a Deus, entender aquilo que foi manifesto, o que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Se você puder ficar de pé para poder a gente encerrar.